Hoje nós temos, na nossa aula de português, produção de texto no livro. Nós temos uma produção de texto no livro sobre, vamos ver. Primeiro nós vamos ver aqui na página 60, o Estatuto do Idoso. No Brasil, a expectativa de vida vem aumentando. Esse aumento é atribuído ao acesso da população aos serviços de saúde, campanhas de vacinação de idosos, entre outros. Com essa expectativa, em 2003, entrou em vigor no Brasil o Estatuto do Idoso, estabelecendo direitos especiais para todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. É fundamental que todos conheçam o Estatuto e o respeitem. Então, quando você estiver aí com a sua hora vaga, dá uma pesquisada sobre o Estatuto do Idoso. Afinal de contas, a gente tem que respeitar os idosos. Nós já falamos isso aqui. Nós temos que ter total consideração pelos idosos, até porque nós vamos chegar nesse estágio. Nós queremos respeito e consideração, pelas pessoas que nós cuidamos, pelas pessoas que nós tivemos todo o amor. Não é isso? Mas no número 1, tem assim: junto a um colega, cria um estatuto escolar. Lembre-se de que o estatuto estabelece direitos especiais a quem frequenta o ambiente escolar. Então, o estatuto que nós vamos criar é um estatuto direcionado ao aluno, certo? Ao ambiente escolar. Organizem artigos. Cada artigo deve abordar um direito diferente. Veja o exemplo. O que é direito? Vamos relembrar o que é direito. É tudo que eu tenho por merecimento, certo? Direito é o que eu tenho que ter, que eu tenho que ganhar, por exemplo, no ambiente escolar. O que eu tenho que ter no ambiente escolar como direito? E dever é o que eu tenho que fazer, Então, tem um exemplo aqui do artigo 1º. Fica decretado que todos que frequentam a escola tenham um ambiente alegre. Imagine vocês, Todo mundo entrando e mal falando e sentando na cadeira e na sala e todo mundo bem calado, ninguém pode falar nada, nem sorrir, nem brincar, nem fazer pergunta à professora. Seria um ambiente totalmente triste, Então, não pode. Então, nesse artigo aí, nesse exemplo, nessa sugestão, nós estamos vendo o quê? Fica decretado que todos que frequentam a escola tenham um ambiente alegre. Então, você vai seguir o estatuto com mais 5 artigos. Fica decretado o quê? E você vai botando, certo? Então, o que é que você tem direito na escola? Como dica, como sugestão para o seu estatuto. Você tem direito a aulas, Você tem direito a explicações. Se você tiver dúvida, a professora tem que repetir. Mas você não pode estar conversando. Nós também podemos acrescentar o quê? Direito a um momento de recreação, direito ao momento do lanche. Você tem um monte de direito. Vamos lembrando e colocando mais 5 artigos nessa produção, certo? Os artigos, você faz artigo... Aí tem um artigo 1, então você vai fazer artigo 2. Faz o artigo todinho e daí pula para o 3, pula para o 4, certo? Então, façam mais 5 artigos, ok? Terminamos português. Vamos agora para a aula de hoje de matemática. Na aula de matemática, nós vamos revisar, porque eu já dei essa aula sobre dobro, triplo, E assim vai, quádruplo, quíntuplo. Isso tudo é a tabuada de multiplicação, Então, eu vou aproveitar o momento para relembrar você que tem que estudar a multiplicação, que tem que estudar a tabuada, certo? Você, já falei aqui, você pode estudar sozinho, você pode estudar e pedir para alguém lhe perguntar, você pode estudar a tabuada de várias maneiras, certo? Eu tenho um aluno que estuda assim, ó, pega a tabuada e estuda. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Estuda. Depois, ele vira a tabuada e não bota para a visão dele. E ele fica 4 vezes 9. Aí fica pensando.
Aí, se ele não lembra, ele vai olhar e ver que é 36. E se ele lembra, 36. Beleza. Se ele 32, se ele ficou em dúvida, ele vai olhar se ele respondeu certinho. E ele está estudando sozinho, certo? Você pode estudar sozinho, você pode estudar com alguém, mas não deixe de estudar tabuada. Então, esse assunto é sobre isso, inclusive eu já expliquei, né? Quando eu digo o dobro, minha amiga tem o dobro da minha idade, então você vai pegar 2 vezes a sua idade. O resultado é a idade da sua amiga. Minha avó tem o triplo de livros que eu tenho. Quantos livros você tem? 10. Sua avó tem o triplo. 3 vezes 10. 30. Então, a sua avó tem 30 livros, o triplo da sua quantidade. Certo? Essa atividade é ótima, facílima. Nós vamos fazer a 57 e a 58. Certo? Mete bronca. Façam a 57 e a 58 com muita atenção. Quando eu for corrigir amanhã, tá todo mundo ok, todo mundo de parabéns, né? Na nossa aula de geografia também há um assunto ótimo, maravilhoso, que a gente também viu por aqui e que nós só estamos relembrando, né? Que os movimentos do universo. Olha só. Você já ouviu alguém falar o Sol está se movimentando? Ou as estrelas mudam de lugar. Tem até uma música, né? Que as estrelas mudam de lugar. Ou ainda, a Lua desapareceu do céu? Essas expressões eram muito utilizadas revelando a dinâmica do universo, onde tudo se mexe. Olha só. Nós temos tanta intimidade com o universo que às vezes a gente nem percebe mais os movimentos da Terra, né? Os movimentos do universo. Nós não percebemos, porque muitas vezes a gente vive numa correria tão grande, né? Vamos para a escola, chega da escola, faz isso, faz aquilo, e a gente não se dá conta dos movimentos da Terra, dos movimentos do universo. Hoje sabemos que o Sol ocupa o centro orbital do nosso sistema solar, junto aos demais planetas. Quando a gente é bem pequenininho, a gente não percebe o quanto nós somos, um grãozinho de areia neste universo. Olha só o tanto de coisa que você já descobriu sobre o universo, sobre o seu planeta Terra. Muitas coisas, gente. Nós quando somos pequenininhos, a gente nem imagina a grandeza do nosso planeta, as curiosidades, né? O quanto nós precisamos aprender. Então, assim como a Terra, outros planetas giram em torno dele, em torno do Sol, outros planetas. Porém, quando observamos o céu em diferentes horários do dia, notamos que ele está em posições diferentes, como se estivesse se movimentando, sempre no sentido leste para oeste. Este movimento se chama movimento aparente do Sol. O movimento aparente do Sol resulta do movimento de rotação e translação da Terra, caracterizando também os períodos do dia e da noite, quer ao longo do dia, quer ao longo do ano e das estações. É tão interessante porque esse movimento aparente do Sol, na verdade, quando a gente vai estudar, a gente vê que o movimento não é o do Sol, aparente porque a gente tem essa impressão, mas o movimento é o da Terra, né? Eu já fiz aqui, né? O Sol e a Terra. A Terra, ela gira em torno dela mesmo, e nesse mesmo tempo, ela vai girando em torno dela mesma e em torno do Sol. Não foi isso que a Regiane disse? Ó. Quando ela completa essa volta em torno do Sol, ela fez um ano, 365 dias, né? E quando ela faz essa volta em torno dela, 24 horas, que é um dia. Então, aparentemente, nos parece, para nós aqui, né? Para nós, que é o Sol que está em movimento, mas é a Terra.
Então, o movimento de rotação, ele é responsável pelo dia. Rotação, ela gira em torno dela. Ó, fez uma vez, fez outra vez, 2 dias. Fez outra vez, né? Porque, na verdade, tia Regiane está demonstrando só ela girando, né? Aqui, ó, girando. Então, é rotação. Quando ela faz 365 dias aqui, ó, é translação, certo? É só uma revisão. Então, esses 2 movimentos, aparentemente, nos parece que é o Sol que se movimenta, né? Ah, tia Regiane, mas o movimento de rotação e translação só são responsáveis por isso, pelo dia, e o outro um pelo dia e a noite, e o outro pelo ano. Aí, decorrendo disso, depois disso, nós vamos avaliando o quanto são importantes, porque o de translação, ele também nos traz, com a volta de um ano, as estações, né? O de translação, o dia e a noite, olha que fantástico. Então, eles são muito importantes para nós, esses movimentos. Eles são os que a gente tem conhecimento, os que a gente estuda, né? Mas o universo é cheio de coisinhas para se descobrir. E é claro que deve ter outros movimentos, outros nomes, outros estudos, mas nós estudamos sempre esses 2, tá? Que nos dá a certeza de coisas que faz parte do nosso dia a dia, certo? Que é o movimento de rotação e translação. Nós temos uma atividade aí, na página 52 e na página 53, para casa, a 54 também, certo? Façam com muita atenção, com muita dedicação. E nesse finzinho aí de aula sobre o universo, eu queria lembrar a você que agradeça a Deus por você estar onde você está, na família que você está, né? Fazendo parte do universo, no lugarzinho que você está. Agradeça muito, certo? Todos os dias, por estar onde você está e com quem você está, certo? Deus sabe de tudo e, como dizem os nossos pais, nós não sabemos de nada, né? Então, quando a gente não sabe de nada, a gente baixa a cabeça e diz, Senhor, obrigada, mesmo assim, certo? Então, dentro desse universo lindo e maravilhoso, nessa aula de geografia, eu peço a cada um que sempre agradeça. E aproveite esse momento que estamos em casa para abraçar muito, agradecer a Deus pelas pessoas que fazem parte com você na sua casa, desse universo tão maravilhoso, certo? Beijo, até amanhã.